Pegue a palavra do Senhor, por favor. Nós estamos na terça da palavra, terça da sabedoria, da palavra. Quero que você abre comigo aí em Gênesis capítulo de número 41. Você que me acompanha pelas redes sociais, você que me acompanha pela internet, abra conosco aí Gênesis 41, versículo de número 46. 46 e 47. Amém? Conseguiram achar? Está escrito assim: E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito, e saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Agora o versículo 47. E a terra produziu nos 7 anos de fartura a mão cheias. Amém? Conseguiu acompanhar aí? Gênesis 41, 46 e 47. Versículo 46 e 47. Aqui José tem 30 anos e já se passaram, desde o sonho que ele teve, aproximadamente 13 anos. José, ele aqui está tomando posse do governo do Egito, ele se torna governador do Egito, e isso é claro, porque o que a gente acabou de ler agora foi um cumprimento de sonhos proféticos que José recebeu. Agora está se realizando na vida de José, após 13 anos se passarem, ele toma posse do governo do Egito. Você compreendeu que pode até demorar, pode até se passar alguns anos, mas quando Deus promete algo, jamais falhará. Pode se passar um tempo, pode estar demorando, mas Deus jamais deixará de cumprir o chamado, Deus jamais deixará de cumprir promessas, propósitos, mas Ele é fiel em todas as coisas. José toma posse do governo do Egito aos 30 anos de idade. E é claro, para a gente descobrir o que é que aconteceu com José, nós precisamos voltar na história, no passado, porque o que a gente está lendo aqui é um triunfo, mas foi um triunfo que antes de chegar, ele foi doloroso. Se a gente volta na história de José, a gente vê que quando ele tinha 17 anos de idade, José tinha 17 anos, era um jovem, um adolescente. Deus começou a dar sonhos, e esses sonhos eram sonhos proféticos, sonhos futuristas, que após 13 anos de idade se cumpriu. Se a gente volta na história de José, bem lá atrás, José ele vem de uma família patriarcal. José, ele era bisneto de Abraão, né? Abraão, o pai da fé. Ele era neto de Isaac e filho de Jacó. Então, ele vem de uma família patriarcal. Ele vem de uma família conhecida como a família da promessa. É por isso que os judeus, eles estão lá orando a Deus, não é? Crendo nas promessas de Abraão, Isaac e Jacó. Então, os judeus, eles creem na promessa de Abraão, Isaac e Jacó. Por isso que Israel sempre, eles acreditavam
no Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então eles oram assim, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? O Deus que faz promessas, o Deus que realiza promessas e o Deus que cumpre as suas promessas, realiza as suas promessas. Então, em Abraão Deus fez as promessas, em Isaac Deus cumpriu, e em Jacó ele salva através da sua promessa. Por isso que os judeus acreditam no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. O Deus que faz promessa, o Deus que realiza a promessa e o Deus que salva através da sua promessa. Não é? A gente vê até uma forma trina trabalhando na crença dos judeus, que é Abraão, Isaac e Jacó. E José sai dessa família patriarcal. E José, quando a gente volta na história dele, ele era o filho queridinho do seu pai, Jacó. Isso causava grande inveja nos seus irmãos. Volta comigo, eu quero que você acompanhe comigo, porque a Bíblia vai relatar que Jacó amava a José mais do que seus irmãos. Olha que coisa interessante. Vá comigo lá em Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava a José mais do que todos os seus irmãos, ou do que seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhes uma túnica de várias cores. Então Jacó amava José mais do que os irmãos dele. Jacó, ele tinha José como um filho querido, deu até uma túnica de cores para ele, né? Representando aí as 12 tribos de Israel, entregando já a ele autoridade e poder. Tudo na vida de José era profético. E às vezes a gente não entende o que Deus tem para a nossa vida, que são coisas proféticas, que talvez não estão se cumprindo agora, mas se cumprirão logo em seguida. Porque quando a gente fala de futuro, o futuro é o amanhã, é o que vai acontecer, não é? Em um determinado tempo que a gente não conhece, mas que isso está no controle de Deus, isso está no pensamento de Deus. Tudo que Deus tinha para José já estava planejado. Deus não é Deus de um improviso, que fica improvisando as coisas, mas é um Deus que já sabe o que vai acontecer no futuro através da sua onisciência. E às vezes a gente fica preocupado como vai ser o nosso futuro. O nosso futuro está na mão de Deus. O seu futuro está na mão de Deus. Acredita nisso. José, nos seus 17 anos, é um jovem ainda. Ele não atingiu a sua maturidade espiritual, que para os judeus era a idade de 30 anos. E conforme a gente leu lá no capítulo de número 41, José governou o Egito a partir dos seus 30 anos de idade. Atinge a maturidade espiritual. Atinge a maturidade prevista dentro do judaísmo. E a gente acompanha aqui, ele era o filho querido, e isso causou inveja e ciúme entre os seus irmãos. Quer dizer, o próprio pai dele provocava isso nos filhos.
Se a gente continuar aqui, no versículo de número 4, fala o seguinte: vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podia falar com ele pacificamente. Quer dizer, os próprios irmãos de José ficaram aborrecidos, porque o pai dava mais atenção, mais carinho, mais amor, porque José era o filho da sua velhice, o filho que ele gerou ali junto com a sua esposa, o filho também a qual ele amava a sua esposa, e isso aborrecia os seus irmãos. E vai acontecer pior ainda, por quê? Porque Deus vai começar a criar situações, preste atenção nisso. Primeiro Deus vai criar, depois Deus vai permitir. Tem coisas que Deus ele vai criar na nossa vida para justamente fazer com que isso nos projete para o nosso futuro. Projeta direto para a nossa bênção, direto para o propósito que Ele tem para a nossa vida. E é claro, além de Ele criar, Ele vai permitir coisas ou situações a qual vai contribuir para que as promessas, os sonhos e as bênçãos do Senhor se realizem em nossa vida. Então, Deus, Ele é um Deus que vai criar e Ele é um Deus que vai permitir. Porque nada vai se cumprir na vida de José se antes Deus criar e permitir. Às vezes a gente quer que Deus resolva situações, mas para Ele resolver essas situações, Ele primeiro tem que criar, Ele primeiro tem que permitir que aconteça para justamente nos colocar diretamente lá na nossa bênção. É claro, a gente já quer chegar na igreja e já olhar para o céu e abrir os braços e dizer: Senhor, resolve logo a minha situação. Eu creio que Ele pode fazer isso. Ele tem poder para isso. Mas a gente às vezes nem espera Deus agir, criando e permitindo para que a gente venha receber. Entendeu? Nós temos que saber esperar que isso seja criado e permitido por Deus. Por isso que nós temos que, a Bíblia sempre nos mostra isso, está no centro da vontade de Deus, obedecendo a sua palavra, obedecendo a sua ordem, obedecendo os mandamentos, entendeu? Para que a gente possa viver os nossos sonhos. José era um jovem ainda, não sabia lidar com isso, porque cada coisa que Deus criava através do sonho, ele já ia contando. Tem coisas que a gente não tem que contar para ninguém, a gente tem que guardar no nosso coração. Tem coisas que Deus fala conosco, que nós temos que guardar dentro do nosso coração, porque nem todo mundo está vivendo o sonho que Deus está criando na sua vida. Você sabia? Pode ser que tem pessoas que não vai alcançar e não vai discernir o que Deus está criando na sua vida. Você está entendendo? Não vai compreender, vai ficar com inveja. Pode ser até um instrumento para atrapalhar isso que Deus está criando na sua vida. Se a gente vê aqui no versículo de número 5, José, primeiro ele vai ter um sonho que vai ser assim, que diante do fecho dele, o fecho dele está no meio, ao seu redor, 11 fechos se dobravam ao seu fecho que estava no meio. Literalmente aí a gente pensa o quê? Porque José tinha 11 irmãos. Você está compreendendo? José tinha 11 irmãos. Literalmente, os irmãos dele interpretaram o sonho. O nosso fecho vai se dobrar diante do seu fecho. Isso quer dizer o quê, José? Que nós vamos nos dobrar diante de você? Ele era um sonhador.
Deus estava colocando isso no coração dele, mas ele tinha que guardar para ele, porque ele não tinha maturidade espiritual para lidar com essa situação. Veja comigo no versículo de número 5. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. É como se estivesse colocando mais lenha na fogueira. Você está compreendendo que quando Deus coloca coisas no seu coração, guarda para você. Sonha dentro de você, mas não sai contando na igreja, não. Entendeu? Guarda no seu coração. Tem certos momentos para a gente dividir as coisas, mas tem certo momento para a gente ficar calado. Esperar o cumprimento da promessa de Deus. Nós temos que guardar o nosso coração, porque deles procede as saídas da vida. A boca fala do que o coração está cheio. José estava vivendo os seus sonhos, mas ele estava contando para pessoas erradas, pessoas que tinham inveja, pessoas que tinham ciúme, entendeu? Tem pessoas que às vezes estão do nosso lado, que está na nossa vida, que está na sua vida, que está com o coração contaminado pelo pecado, contaminado pelo inimigo, não vai compreender aquilo que Deus colocou no seu coração. Se Deus está te dando dons, se Deus está te dando talento, Deus está te dando sonho, Deus está te mostrando já o seu futuro, guarda isso no seu coração, espera o cumprimento de Deus. Não vamos querer atrapalhar os planos de Deus na nossa vida. E José vai ter aqui este primeiro sonho. Veja comigo aqui no versículo 6, a gente vai ver passo a passo. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Quer dizer, José que estava provocando os seus irmãos, José contando os sonhos. Olha, quer dizer que o nosso molho vai se inclinar diante do seu? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E não para aí não. Deus vai dar outro sonho a José e ele vai contar de novo. José vai sonhar com o sol, ele vai sonhar com a lua e ele vai sonhar com 11 estrelas. Amado, se você faz um cálculo aí, esse sonho que José está tendo é um sonho profético e está relacionado à idade que ele assumiu o governo do Egito. Olha só como que isso é interessante. Né? Porque José, ele tinha 17 anos e ele sonha com o sol, ele sonha com a lua e ele sonha com 11 estrelas. Se você somar direitinho aí, vai dar 30. 17, mais o sol, 18, mais a lua, 19, e mais 11 estrelas, que vai dar 30. O que isso significa, a lua? O sol estava dizendo, olha, é o seu pai, a lua, a sua mãe, e as 11 estrelas eram os seus irmãos. Então Deus já estava mostrando para José ali que quando ele chegasse aos 30 anos de idade, ele iria assumir o posto mais alto do governo do Egito, abaixo de Faraó. Amados,
é tudo feito na perfeição de Deus. O cenário Deus está criando para que José venha alcançar a bênção dele no futuro. José vai ser o instrumento para salvar não só a sua família, mas todo o Egito da fome que viria sobre aquele país. Amados, é interessante. José está dentro de um cenário profético, um cenário a qual Deus está criando. Eu não falei que Deus está criando tudo para que José seja projetado para um futuro que Deus já tinha planejado? O que Deus tem para você já está tudo planejado. Basta ter vigilância, basta fechar a boca, deixar Deus trabalhar, deixar Deus agir. Não é a gente ficar criando situações a qual venha atrapalhar esses planos de Deus. Às vezes não é o diabo, não. Às vezes é a gente que fica criando situação para que tudo se torna difícil. Entendeu? Tudo se torna difícil. O povo ia chegar na terra prometida, mas começaram a murmurar no deserto. Aí, conforme murmurava, ficava andando em círculo. Porque a murmuração vai cegar, a murmuração vai cansar, a murmuração não vai deixar a pessoa discernir, a murmuração vai criar a ira de Deus, só vai trazer prejuízo. Entendeu? Então, esse segundo sonho que José vai ter, aqui vai justamente concretizar tudo aquilo que Deus está criando na vida dele. Porque primeiro Deus cria, para depois ele permitir situações para que eu e você venhamos viver aquilo que ele planejou. Veja comigo no versículo de número 9. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos. Olha só, ele vai contar o segundo sonho de novo. E disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que o sonhaste? Porventura, viremos eu, a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? E contando a seu pai e a seus irmãos, pois o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Amém? Então, esse segundo sonho também vai criar inveja e ciúme entre seus irmãos. Então, até esse momento, eu falei que Deus criou situações. Agora, Deus vai permitir situações e coisas que acontecessem com José, para ele começar a viver o que Deus planejou para a vida dele. Se a gente acompanha aqui, nós vamos ver que Deus, ele vai permitir que José seja vendido pelos seus irmãos, vendido para os mercadores que vão passar e vão ver aquele jovem e depois vai levar ele para o Egito. Olha só como que Deus vai permitir. Deus vai permitir que os seus irmãos joguem José numa cova. Olha só, veja comigo no versículo de número 24. Gênesis 37, 24. E tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Então era uma cova que estava seca, jogaram José ali. Deus permitiu que os seus irmãos jogassem José nessa cova? Sim.
Às vezes Deus permite que a gente seja lançado na cova. Às vezes Deus permite que a gente passe situações difíceis. Mas não porque Deus quer ali criar dor, sofrimento, que Deus quer ali matar a pessoa, não. É porque ali, essa situação que Ele criou, é para justamente te tornar mais forte, mais poderoso, mais resistente, mais experiente. É isso que Deus vai começar a fazer em José. Ele precisa pegar maturidade, experiência, para ele ser um homem forte quando ele chegar aos 30 anos de idade. Meu irmão, quando a bênção, quando a promessa, quando os propósitos, quando aquilo que Deus planejou e sonhou para a sua vida se realizar, em nome de Jesus, nós estaremos mais experiente, mais forte, mais resistente. É isso que Deus cria e permite que aconteça na nossa vida. Sabia? Se a gente continua aqui, nós vamos ver que José, ele vai ser lançado, vendido, e sem saber, amado, seus irmãos, sem saberem, está projetando José justamente para a realização dos seus sonhos. Você está entendendo? Pessoas que estavam próximas, pessoas que estavam passando pelo caminho, Deus agora está permitindo essas situações e coisas para justamente levar José lá para o centro do sonho dele, que era justamente se tornar o homem mais poderoso do Egito. Olha só, veja comigo no versículo de número 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de pratas aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Levaram José diretamente para o destino final. Meu irmão, José estava já pegando uma condução diretamente para a realização do sonho dele, para o Egito. Aonde que Deus já estava vendo aquele jovem de 17 anos? Lá no governo do Egito. Mas ele precisa passar por uma etapa, precisa passar por situações até chegar lá. Um menino inexperiente e imaturo não poderia governar o mundo antigo sem antes experimentar, sem antes ser experiente. Você está entendendo? Tudo isso que eu e você está passando, isso é para nos fazer crescer. Isso é para nos tornar mais maduros. Porque às vezes a gente tem comportamento de criança, reclama de tudo. Você está entendendo? Fica praguejando da vida, das coisas, da situação. Paulo falou assim: em tudo dai graças. Seja, contudo, satisfeito. Buscai o reino dos céus em primeiro lugar e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O próprio Jesus falou sobre isso. Vive a sua vida com Deus. Vamos continuar aqui. No capítulo de número 39, versículo de número 2, José agora vai ser tentado. Depois de ser lançado numa cova, depois de ser vendido, agora ele vai parar justamente na casa de Potifar, eunuco de Faraó, né? Potifar. Então, o que acontece aqui? A mulher de Potifar vai tentar José. Às vezes a gente é invejado, caluniado. Às vezes a gente é lançado na cova.
a gente é traído pelos irmãos, mas chega certo momento da vida que a gente é tentado pelo diabo, tentado pelo inimigo. Meu irmão, tudo o que a gente vai ver na vida de José foi o que aconteceu com Jesus Cristo. Porque na tipologia, José é um tipo de Cristo. Você está entendendo? José é um tipo de Cristo. A gente vai ver que ele foi vendido por moedas de prata, ele foi invejado, ele foi caluniado. Você está entendendo? Ele sofreu açoites. A única coisa que José, a gente não pode tirar isso como um tipo de Cristo, José morreu, assim como Cristo morreu. Agora, José não ressuscitou dos mortos. Essa é a grande diferença de José para Jesus Cristo. Você está entendendo? Porque Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia e vive para todo sempre. Então, José, ele é um tipo de Cristo, sim. E a gente vê aqui que José agora vai passar por tentação. Por que José vai passar por tentação? Porque ele precisa demonstrar agora a sua fidelidade para Deus. E que ele não está ali vivendo os frutos da carne, sabia? Os desejos da carne. A prostituição, a sexualidade, o adultério, a fornicação, são desejos da carne. Então José vai passar por tentação. Se você compreende aí comigo, no versículo de número 2, Gênesis 39, versículo 2, e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo quanto o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Tudo que José fazia na casa de Potifar, prosperava, crescia. E o Senhor de José estava observando isso. O que vai acontecer aqui? José achou graça aos olhos de Potifar. Potifar vai falar: José, você comanda toda a minha casa. A gente vê do capítulo 39 agora os altos e baixos na vida de José. Como assim? José, ele vai receber o governo da casa de Potifar, mas de repente ele vai parar na prisão. Por quê? Porque o diabo vai usar a esposa de Potifar para tentar a fidelidade dele. Até que ponto você é fiel ao Senhor? Ou você dá lugar aos desejos da carne? Naqueles momentos mais frágeis da sua vida, ou naqueles momentos mais fortes da sua vida. José aqui não está na cova. José aqui não é simplesmente um escravo qualquer, mas ele agora é um servo da casa de Potifar. Ele é um governante da casa de Potifar. E tudo que ele põe as mãos prospera, porque a Bíblia falou, porque o Senhor estava com ele. Você está entendendo, amados? O Senhor está contigo aonde você estiver. Olha, o Senhor está contigo na cova, o Senhor está contigo na calúnia, na difamação, o Senhor está contigo até quando você está prosperando. Continua aqui comigo no versículo de número 4. E José achou graça aos seus olhos e servia-o, e ele o pôs à sua casa, entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Às vezes a sua casa, a sua família está prosperando, não é porque eles trabalham
Não é porque eles se esforçam, não. É porque você está lá. Meu irmão, a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. A Bíblia fala em Deuteronômio, capítulo de número 28, que as bênçãos nos seguirão por causa da nossa obediência e fidelidade ao Senhor. Por que Deus está prosperando a sua casa? Porque você serve ao Senhor. Por que Deus está prosperando o seu trabalho? Por que o Deus está prosperando aquela empresa? Porque você está lá. Você é a diferença. Você é o escolhido da sua casa. Você é aquele que Deus separou, mesmo antes do ventre da sua mãe, para uma grande obra. Talvez é você que sustenta toda a sua casa, toda a sua família, porque o Senhor está contigo. E a Bíblia fala, e Ele está contigo aonde quer que andares, aonde você estiver, seja embaixo ou em cima, Deus estará contigo para sempre. Basta ser fiel, basta ser aquele que obedece à voz do Senhor. Vamos continuar aqui, amados. O diabo está de olho em tudo aquilo que a gente faz, sabia? E o inimigo vai vir justamente tentar na área que José, porque José não tinha namorada, José não tinha uma mulher, mas José, ele é um jovem. E a Bíblia fala que a mulher de Potifar vai pôr os olhos nele. É assim que acontece, amor. Quando a gente está com a nossa vida espiritual muito bem, o inimigo começa a pôr os olhos para querer fazer você cair, tentar, para poder fazer a pessoa parar, desistir, cair, pecar. Veja comigo no versículo de número 6. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita comigo. Só que, amado, José era fiel ao seu senhor. E é claro, além de ser fiel do seu senhor terreno, ele era fiel ao Senhor, o seu Deus a qual ele servia. Meu irmão, pode ser a tentação que for. Minha irmã, pode ser a tentação que for. Continue firme. Continue rejeitando os desejos da carne. Continue rejeitando as coisas desse mundo, as propostas deste mundo, porque as propostas deste mundo te levarão para a vaidade, te levarão para o pecado, destruirá a sua alma e te levará diretamente para o inferno. Mas continue fiel, continua rejeitando as coisas desse mundo, continua rejeitando os desejos da carne, porque eu e você, fazendo isso, nós seremos projetados para um futuro glorioso, que é as mansões celestiais do Senhor. Olha só o que está acontecendo com José. Ele está sendo provado numa área que ele nunca foi provado. Continua comigo aqui. Olha a reação de José, amados. No versículo de número 9. Ninguém há maior do que eu nesta casa. Em nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Você está entendendo, amado? Poderia até matar o desejo dele da carne, desejar a mulher do seu Senhor, mas ele estaria pecando
pecando contra Deus. Os desejos da carne levam somente para momentos rápidos, que produz grande destruição no mundo espiritual. Em que sentido? Pecar contra Deus. Estaria pecando contra o seu próximo, contra o seu Senhor da terra, e estaria pecando contra Deus. Amado, José estaria pondo aqui tudo por água abaixo de tudo aquilo que Deus planejou sobre a vida dele. Mas ele continua fiel. A fidelidade dele vai custar caro, sabia? A fidelidade dele vai custar uma bela prisão. Mas é melhor, amados, ser fiel a Deus, ser fiel ao seu Criador, do que se deixar levar pelos desejos da carne. Deus está nos dando uma grande lição aqui. O inimigo pode te tentar oferecendo grandes coisas, mas ele não pode salvar a sua alma. Ele não pode salvar a sua vida do lago de fogo e enxofre. Pensa bem nisso. José aqui não está pensando só em não pecar contra Deus, mas ele quer preservar a sua alma, sabia? A sua alma. Ele tem paz com Deus, ele sabe muito bem disso. Apesar de ser um jovem, mas ele está mostrando agora aqui, através da sua atitude, que ele tem experiência com Deus, que ele vive uma vida com Deus. Não adianta a gente querer mostrar uma coisa que a gente não vive. Mas ele está mostrando aqui, através da sua atitude, pecaria eu contra o meu Deus? Versículo de número 10, e aconteceu que falando ela, cada dia José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela, e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. Quer dizer, ela fez um grande teatro, pegou a veste, parte da veste ali de José, para criar uma situação como que dissesse: ó, José me agarrou, José queria que eu deitasse com ele, mas eu o neguei. Está entendendo, amado, que quando a gente não faz a vontade do inimigo, não cede à tentação, porque tentação todo mundo vai ser tentado. Até Jesus foi tentado no deserto, mas o problema é ceder à tentação. Ser tentado, eu e você, a gente vai ser tentado. Mas o pecado é ceder à tentação. Não é pecado ser tentado. Pecado é ceder à tentação. Para a gente finalizar aqui, a gente vai ver que aonde José foi parar, o Senhor também estava com ele. Veja no versículo de número 20. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. E o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere,
e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro-mor não teve cuidado nenhum de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. José, ele foi caluniado pelos seus irmãos. José, ele parou na cova. José foi tentado, José foi para a prisão. Mas o Senhor estava sempre com ele. O Senhor estará sempre comigo e contigo. Por onde quer que andares, o Senhor estará conosco. O Senhor sempre, sempre estará conosco nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza. As pessoas podem até esquecer de você. As pessoas podem até praguejar contra você. As pessoas podem até te caluniar. As pessoas podem até falar mal, levantar calúnias. Mas o Senhor te justificará. O Senhor te exaltará, te porá por cabeça. Meu irmão, a história de José, daqui para frente, começa a mudar. Porque José era um homem fiel. Tudo que ele fazia, o Senhor estava com ele. É sinal de que tudo que nós fizermos, pôr as mãos, tem que ter a bênção do Senhor, amado. Não adianta a gente querer fazer uma coisa, se Deus não falar para nós fazermos, a qual Ele testifica dizendo: eu sou contigo. Amém? Persevera, continua, porque não é uma cova, não é uma tentação, não é uma prisão que vai parar o que Deus tem sobre a sua vida. Amém? Creia, continua sendo fiel, continue olhando para os seus sonhos, porque o Senhor te exaltará. Amados, Faraó vai começar a ter sonhos perturbadores, sonhos que ninguém consegue interpretar no Egito. Olha, José, além de sonhar, ele recebe o dom da interpretação. José vai começar a discernir coisas que ninguém no Egito consegue discernir. Você está entendendo como, além de Deus estar contigo e te abençoar, Ele também te dará capacidade nessa sua caminhada. Ele te dará dons, Ele te dará talento, Ele te dará discernimento, interpretação de momentos que você está vivendo com Deus. Olha que coisa legal. Aqui no Salmo de número 1, versículo 3, diz assim, Salmo de número 1, versículo 3, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Irmão, se você tem a bênção de Deus, se Deus já te selou com a promessa, com a bênção, tudo que você fizer prosperará. Tudo que você colocar as mãos prosperará. Mas Deus vai criar, Deus vai permitir para que isso venha se cumprir em sua vida. Amém? Fique de pé, por favor. Fique de pé. No capítulo de número 41, versículo de número 32 até o 34, José começa a viver os triunfos da parte de Deus. Começa a viver as suas promessas. Versículo 32, e o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó. E porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e ponha sobre a terra do Egito.
Olha só, José está falando dele mesmo. José está falando, olha, você precisa, Faraó, de uma pessoa inteligente e sábio, para você pôr sobre o Egito, porque virá 7 anos de fartura, mas também virá 7 anos de escassez, de miséria sobre o Egito. Você precisa de uma pessoa inteligente. Você precisa de uma pessoa sábia. Olha, José estava falando dele mesmo. E outra coisa, não tinha ninguém no Egito que tinha essas qualidades que José tinha. E outra, ele não era só inteligente e sábio. Ele tinha o Espírito Santo de Deus. Olha só, o próprio Faraó vai falar: não há ninguém no Egito que tenha esta sabedoria do alto, a qual tenha o Espírito de Deus. Versículo de número 34. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. José já está dando aqui a solução da fome que virá sobre o Egito. No versículo de número 38 até o versículo de número 47, a gente vê a ascensão da vida de José. José vai viver o ápice das promessas de Deus. Faraó, que na Bíblia é considerado como um homem ímpio, ele vai reconhecer acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus. O Senhor está falando contigo nesta noite. É com você, José, que o Senhor está falando. E o que eu criei, e o que você está passando, que eu permiti, é para te projetar para as bênçãos que o Senhor, Ele já determinou do céu sobre a sua vida. Creia nisso, meu amigo, minha amiga. Creia nisso, meu amado e minha amada. Creia nisso, meu irmão e minha irmã. Porque grandes coisas o Senhor fará na sua vida. Não sei qual é o seu momento, se você está sendo invejado, ou se você está numa cova, ou se você está sendo tentado pelo inimigo, ou se você está vivendo uma prisão espiritual. Mas o Senhor está contigo, é você, não tem para onde correr. É você que Deus lá atrás falou: eu vou te exaltar, eu vou te engrandecer, eu vou te pôr por cabeça. Mas isso tudo fui eu que criei e permiti, para que você cresça, amadureça, para que você seja mais forte, mais poderoso, mais resistente e venha provar das bênçãos do Senhor. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Eu vou orar pela sua vida. Eu vou orar pela sua casa. Eu vou orar para que o Senhor te dê paciência para esperar o cumprimento das promessas, para o cumprimento de todas as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Feche os seus olhos, você que está aqui na igreja, feche os seus olhos também. Feche agora os seus olhos, Pai querido e Pai amado. Senhor, abençoe esta pessoa agora. Abençoe este homem e esta mulher que viu agora nesta mensagem que aquilo que aconteceu com José é o que está acontecendo com esta pessoa. E aquilo que José passou é o que esta pessoa está passando. E aquilo que José viveu é o que esta pessoa está vivendo.
E aquilo que José recebeu do Senhor é o que esta pessoa vai receber de ti. Meu Deus, dá força, dá ânimo. Eu quero, meu Deus, que esta pessoa cresça, amadureça, se fortaleça. Eu quero que esta pessoa, meu Deus, tenha paciência, saiba guardar, meu Deus, as promessas do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus, cai por terra todo mal, cai por terra toda inveja, cai por terra toda palavra contrária, cai por terra tudo aquilo, meu Deus, que o inimigo está tentando esta vida. Em nome de Jesus, seja, meu Deus, o Senhor exaltado, engrandecido, em nome de Jesus, em cada vida, em cada alma. E eu creio, meu Deus, que esta pessoa continuará sendo o exemplo para a sua casa, o exemplo para a sua família. Eu creio, meu Deus, que este homem e esta mulher que ouviu esta mensagem vai guardar a sua palavra no seu coração e esperar o cumprimento de todas as bênçãos do Senhor, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir todas as suas promessas, em nome de Jesus. Abençoa agora, Senhor. Meu Deus, fortalece essa pessoa no deserto e na tentação, e todas as vezes que o inimigo ou pessoas se levantar para querer tentar, meu Deus, este homem, esta mulher, o Senhor, através da sua palavra, estará se manifestando nesta vida, em nome de Jesus. Assim seja feito.